amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, aqui estamos reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para agradecermos infinitamente ao seu coração misericordioso pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelo amparo generoso à nossa pequenez, pelo incentivo de todos os dias à renovação de nós mesmos, pelas oportunidades que se apresentam como portas que se abrem para um novo caminho a ser percorrido. Agradecer pelos encontros e reencontros, instrumentos divinos para a construção dos nossos sentimentos. E pedir humildemente, Senhor, que as caravanas socorristas, arregimentadas pela força do seu amor, continuem operosos e resolutos onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança. Possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. Aqui estamos, Senhor, diante da grandeza do seu amor, pedindo aos Espíritos amigos, responsáveis por este Evangelho, que nesta hora se apresentam solenemente neste ambiente, que possam sustentar os nossos pensamentos na verdade. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item já há bom tempo sobre o suicídio e a loucura. Dentro desse item, temos trazido reflexões quanto a verdades de vida eterna que muitas pessoas que se dizem espíritas ainda guardam essas mesmas tendências, significando dizer o que é ser espírita verdadeiramente. O espírita verdadeiramente assumido na condição doutrinária, ele é um espírito que todos os dias luta por ter experiência sobre aquilo que ele aprendeu. Esse é o verdadeiro espírita, que não está pronto, que não é perfeito, mas que todos os dias ele obstinadamente, pela força da sua vontade, ele deseja vivenciar aquilo que sabe. E se não o faz espontaneamente, faz pelo dever moral. E com isto ele vai adquirindo hábitos espirituais. E esses hábitos espirituais facultam que o espírito se desvincule do passado mórbido que ele trouxe, que todos nós trouxemos pelas nossas imensas dificuldades. Diz o Evangelho sobre isso. O número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Não haveria mais suicídios conscientes quando todo mundo for espírita. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, quando o nosso horizonte é o nada, quando a morte é uma abreviação da própria dor, quando esses conceitos materialistas imperam em nós, nós damos vazão às nossas tendências autodestrutivas.
lembrando que toda tendência autodestrutiva é também destrutiva em si mesma. Ou seja, o espírito que traz a violência, né, de pensar sobre como terminar com a vida física, ele traz também a violência de agredir o outro, das mais elaboradas formas. Muitas vezes, os romances espíritas, que são tratados absolutos sobre essa questão, mostram que o suicídio, ele é um impulso da vingança máxima sobre alguém que ele não perdoou ou alguma coisa que ele não suportou. Então, nós podemos dizer, e a Ivone Pereira, nos romances que ela traz sobre isso, o suicídio vem seguido de uma decepção como um ato de vingança àquele a quem deixamos ou àqueles a quem deixamos. Então, isso é um sensor para nós medirmos a violência do espírito. E que muitas vezes é uma violência surda, mas ela tem requintes de elaboração de crueldade. Porque o espírito manso é um espírito bondoso. Este não desiste. Este entendeu e sentiu Jesus em sua vida. Tem aquela passagem do Kardec, que ele deixa um livro dos Espíritos no muro da ponte em Paris, e uma pessoa que estava com ideação suicida pega aquele pacote sem saber que pacote era aquele, todos sabem essa passagem, e ao abrir ele vê um exemplar de O Livro dos Espíritos. Leva para casa, amparado pelos espíritos que o amam, ele leu a obra toda. E depois de ter lido a obra toda e modificado totalmente o seu pensamento, ele escreve no frontispício do livro: este livro salvou a minha vida. E ele volta lá na ponte e deixa para o próximo que queria se suicidar naquela ponte, ele deixa o que salvou a vida dele. Então essa é uma passagem bem singular, mas importante, porque ali ainda não existiu o Espiritismo. E foi com Kardec que o Espiritismo veio para tirar-nos da ignorância do materialismo, não é? Mas ainda hoje, convenhamos, todos sabemos, que o materialismo ainda impera em nós, né? É uma chaga, às vezes oculta, mas ela é viva. E essa chaga do materialismo é que nos arrasta a entender que para cessar o sofrimento basta meu corpo não existir. Mas quando eu sei que eu não sou um corpo, que eu sou um espírito, que trago esse corpo comigo como espelho da minha alma, como consequência do meu perispírito, eu vou sentir que, existindo o corpo físico ou não, aquilo que sou verdadeiramente, que sinto, que penso, não deixará de existir. É a mesma coisa que uma pessoa que tem uma decepção muito grande com algum problema, ela quer morar em outro continente. Ela vai para outro continente porque ela não sabe que ela vai levar com ela tudo que ela tinha aqui, porque é nosso. Então, mudar de continente não muda a minha vida, porque ela é de foro íntimo. Eu levo comigo as questões. Mas as pessoas não estarão, mas eu vou atrair outras iguais, porque são vetores. É lei de Deus. Onde quer que eu me encontre, eu vou atrair pessoas que eu preciso para transformar os meus sentimentos. E o Emmanuel, ainda no Religião dos Espíritos, nessa lição 48, chamada Suicídio, diz assim, o tema é denso, né, amigos, mas ele é absolutamente necessário ser ventilado nesse momento para gerar reflexões. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços à Terra, onde são esses círculos de trabalho fronteiriços à Terra? Colônias espirituais destinadas a socorrer aqueles de nós que cometemos uma grave lesão contra a lei de Deus, cessando a vida física.
Então, mas todos vamos para colônias espirituais e sermos amparados? É uma questão do Memória de um Suicida. Alguns querem ser socorridos, outros ainda precisam aguardar o tempo, porque é um respeito ao livre-arbítrio, mas são amparados. Mas estes que já passaram 30, 40, 50 anos nas colônias espirituais, fronteiriças à Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal. Então, reencarnam em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Tudo que nós fazemos, nós lesamos o nosso perispírito. Às vezes um pensamento fugidio, como ontem nós comentamos. Os pensamentos, eles organizam ou desorganizam o nosso perispírito. E o corpo físico vai ter dor, vai ter sofrimento pertinente às desorganizações perispiríticas, mesmo que aparentemente não tenham causas orgânicas as nossas dores. Mas são dores que migram, e essas dores revelam a desestrutura do nosso perispírito sob esse aspecto. As angústias e as enfermidades vêm na forma de sintomas. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los, no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhe. Então, para o conhecimento do ser espiritual, o trabalhador espírita cristão, o evangelizador de espíritos, ele precisa estar bastante sensibilizado para perceber que espíritos são estes reencarnados, internados na cela física para a reeducação dos seus impulsos. Então, Emmanuel vai trazer causas e consequências, as mais desastrosas, que o suicídio provoca em nosso perispírito. Vamos pensar assim hoje aqui. Vamos supor que nós já tenhamos passado pelo suicídio há muitos séculos atrás. Muitos séculos. Então, nós já tivemos reencarnações expiatórias, já tivemos reconstituição perispirítica, já tivemos oportunidades várias e fomos atenuando, até que chegamos nessa encarnação com algum vestígio, bem leve que seja, mas é um vestígio que nós trazemos na nossa personalidade. Mas vamos supor, aqui o Emmanuel fala da reencarnação imediata após o suicídio, tendo passado por essas colônias espirituais de preparação para uma nova existência na Terra. Então é desses que está sendo falado aqui hoje. Vamos dizer assim, os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram. Então, essa forma renascem trazendo as afecções valvares, os achaques do aparelho digestivo, uns, as doenças do sangue, outros, as disfunções endócrinas, outros tantos, tanto quanto outros males de etiologia obscura, que ainda não eram desvendados na época em que o livro foi escrito. Então, nós vamos ter indício. Qual é a minha predisposição enfermiça? É o aparelho digestivo? É respiratório? É o processo circulatório? Né? Isso já são indícios. É um problema metabólico? São indícios de que essas funções foram abusadas. Nós abusamos dessas funções e elaboramos processos autodestrutivos através do envenenamento, dos tóxicos em geral. Essa é uma classe. Por isso que é a violência, né, amigos? É uma violência terrível contra si mesmo, né? Outra violência. Os que incendiaram a própria carne,
amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo, doenças bolhosas da pele, que aquela pessoa fica naquele ardor, naquelas coisas lancinantes, né? Uma categoria. E os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos nas vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares, ou de todas as outras malformações pulmonares. E os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas, a paralisia cerebral infantil. E os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Gente, são cenas muito dolorosas, da gente assistir, como talvez da gente pensar que um dia essa crueldade ainda foi uma força em nós, né? Porque se nós somos capazes de destruir o nosso corpo, que é tão perecível, e quando chegamos ao mundo espiritual e constatamos que a morte não existe e ainda assim queremos não existir, é um estado que nós vamos chamar de loucura, né? Porque ninguém morre. O sofrimento não cessa com a desencarnação, nem mudança de continente, nem se eu tomar um ônibus espacial e for morar em outro planeta, a minha dor, ela me pertence, porque ela está gerada pela minha não aceitação da justiça de Deus. É esse o critério. A justiça divina que se faz em nós pela força do amor e da caridade, é esta que nós nos rebelamos, e esse é o estado de alienação do nosso pensamento. E nós temos em mãos recursos atenuantes do nosso sofrimento. Vamos lançar mão, né? Quando nós dizemos, vem ter conosco, quando Jesus disse, vinde a mim, ele disse, vinde a mim para que as suas dores sejam solucionadas, para que a alegria volte a reinar no seu coração, para que a sanidade se estabeleça no seu pensamento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas fazemos ouvidos moucos ao chamado de Jesus. E, portanto, procuramos caminhos, atalhos que nos enovelaram sobremaneira. E eis que é chegado o tempo de nós ouvirmos na acústica da nossa alma o chamamento de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis sofridos, aflitos, sobrecarregados, injuriados, desgostosos, revoltados, que através de mim serão libertos e aliviados. Que nós possamos sentir nesta hora, sob a força dos amigos espirituais, esse caminhar em direção ao Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos o alívio de que tanto somos necessitados. Ante a tantas dores que nossos irmãos passam, pelas desistências, dores que causam em nós também profundo sofrimento, é necessário que nós perguntemos
se esse sofrimento que esses irmãos passam após o ato criminoso contra si mesmo, se isso, que é um sofrimento atroz, corrige-lhes a rota. Porque todos nós sofremos ante uma situação dessa. Mas será que isso, que esse sofrimento que é inenarrável, impede novos atos como esses? Não, não impede. Nós todos sabemos que não impede. Porque esses irmãos que estão vivendo nesta hora dores lancinantes e que muitas vezes conseguem compreender naquele momento que Deus existe, conseguem compreender naquele momento que não deveriam ter chegado àquele momento, será que isso é suficiente? Sabemos que não. Porque o suicida, ele é sempre, quase sempre, um reincidente. Então, por que isso acontece? O que nos leva a passar por situações tão dolorosas e mesmo assim repeti-las? E a doutrina espírita vem realmente nos esclarecer. Na Revista Espírita, Kardec conta a história de um menino de 12 anos que comete o suicídio. E ele é convocado a uma reunião mediúnica para que ele se pronuncie. E essa criança, ela começa a se interessar por textos, por uma literatura romanceada, e essas ideias começam a povoar a sua mente. E ele olha uma menina da idade dele, fica apaixonado por essa menina, e vendo que aqueles sonhos que ele cria na sua mente não iriam acontecer, não iriam se tornar realidade como ele desejava, ele parte para essa situação do suicídio. E quando ele é evocado na reunião mediúnica, a primeira coisa que ele fala é: em outra reencarnação eu fui um poeta, iludido com essas ideias, que me levaram a essa situação outra vez. Então, qual é a saída? Como vamos abandonar? Porque não basta comentar sobre as consequências. Elas são muito importantes. E nós precisamos falar sobre isso, porque essa é uma realidade. Mas só isso não é suficiente. Qual é a terapêutica? O mais importante é qual é a terapêutica que vamos lançar mão para demover de nós ideias que carregamos em nossa intimidade secularmente. Então, como a Célia colocou, um livro próximo à ponte evitou que alguém se antecipasse num crime contra si mesmo. Mas o que aconteceu, como a Célia colocou muito bem, a pessoa leu
amparada pelos amigos espirituais. Ela alimentou seu campo mental da verdade. Ela se debruçou sobre um conteúdo que iria penetrar no seu campo mental e ali começar a demover estruturas arcaicas instaladas no campo mental para que o espírito pudesse realmente começar a olhar para a vida sobre novos paradigmas. Agora, o da verdade. Então, nós vamos afirmar sem nenhum medo de equívoco que não é possível, de maneira nenhuma, o espírito sair desses conteúdos íntimos se ele não estudar. Se ele não se debruçar para adquirir um conhecimento que possa se opor àquilo que ele traz milenarmente dentro dele como concepções contrárias à vida e à verdade. É claro que só estudar não basta. É evidente que esse estudo tem que penetrar no campo da alma pela vivência daquilo que se aprende. E é disso que nós estamos falando. Então, quando nós dizemos que a doutrina espírita é o maior antagonismo contra o materialismo e, portanto, contra o suicídio, nós estamos falando de um conhecimento, de uma estrutura da verdade trazida por esses espíritos superiores, que ao entrarmos em contato com esse conteúdo, faz com que haja, no primeiro instante, um afastamento daqueles espíritos que se aproximam de nós e empanam a nossa mente e lançam sobre nossos olhos espirituais e físicos um véu. E a partir daquele momento, nós não mais raciocinamos apenas com os nossos próprios conteúdos, mas começamos a fazer parte de uma legião que fatalmente vai nos arrastar a uma situação como essa do suicídio. Então, no instante em que o espírito começa a estudar, a se interessar por esses conteúdos, essas companhias espirituais, elas tendem a se afastar de nós, porque elas não querem entrar em contato com esses conteúdos. Portanto, alimentar o pensamento diariamente dessas verdades, ler diariamente, ou seja, com frequência, com ritmo, para que esse aprendizado seja estruturado em nossa intimidade, sem nenhuma sombra de dúvida, vai nos auxiliar profundamente a abandonar de maneira definitiva essas ideias perniciosas. Nós temos adquirir hábitos espirituais, o hábito da prece, o hábito da caridade, o hábito de não ficarmos com o nosso olhar circunscrito, fechado nos nossos problemas,
na nossa família, no nosso contexto, não ficar achando que isso é tudo. Isso é muito importante, mas não é tudo, porque a nossa família é universal. Nós temos que cuidar de todos que estão próximos. Então, hábitos espirituais, a prece, o estudo ritmado, os diálogos que nos alimentam, trazer realidades espirituais para nós, são elementos que contrapõem a essas ideias que todos os dias podem nos matar aos poucos, até que não haja mais esperança e a gente sucumba. Então, sair desse estado é algo que todos nós precisamos aprender, essa terapêutica. Então, nós estamos abordando esse tema para que fiquemos vigilantes quanto às nossas más tendências e que possamos encontrar caminhos de nos libertar. Porque quando nós lemos, por exemplo, Memórias de um Suicida, que é um livro denso, importantíssimo, que enriquece-nos de conteúdos extraordinários, corta o nosso coração de ver a primeira parte do livro, o nível de sofrimento desses irmãos. E de pensar que muitos deles terão novas oportunidades e, ao não educarem seu pensamento, poderão incorrer novamente no mesmo nível de sofrimento. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos nos entregar a um entendimento mais profundo e cada vez mais amplo sobre a doutrina espírita, sobre esses conteúdos que são altamente libertadores. E com isso vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, amigos tão queridos espirituais, que nos envolvem com as vibrações de paz e de equilíbrio, que nos convidam a rever a nós mesmos, que nos estimulam a adquirirmos conteúdos que possam nos libertar. Rogamos a vocês que possam nos conduzir aos ambientes de estudo, de caridade, de serviço em favor daqueles que necessitam de nós. Rogamos nesse instante que o Senhor possa nos envolver, nos dando passe espiritual, para que possamos nos sentir fortalecidos, amparados, para iniciar o nosso dia com alegria, com bom ânimo, com esperança, fazendo as coisas que nos cabem da melhor maneira, envolvendo os espíritos que de nós se aproximarem com os nossos melhores sentimentos, e assim nos sentirmos fortalecidos pela realização do bem. Rogamos nesta hora, Jesus, divino amigo das nossas vidas,
que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo para oferecer do nosso ectoplasma aos nossos irmãos que sofrem nesta hora. Aqueles que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, nas casas de detenção, aqueles irmãos tão queridos que, fragilizados, partiram para o mundo espiritual de maneira equivocada pelo suicídio. Que eles possam ser visitados por Maria, a Mãe Santíssima, com as suas servas amorosas e ampará-los com todo amor. E nesta hora, Jesus, rogamos pela nossa nação, por este país abençoado, envolvido por uma natureza exuberante, por florestas, campos, montanhas, rodeada pelo oceano. Que nós, brasileiros, possamos proteger esse manancial de vida, de água, de organismos necessitados de evoluir como nós mesmos. Que façamos a nossa parte onde quer que nos encontremos. Que sejamos honestos, operosos no bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.